Imagine um país onde médicos ganham menos que taxistas, a internet é um luxo quase inacessível, e carros antigos percorrem as ruas como se o tempo tivesse parado nos anos 50. Uma ilha que carrega as marcas profundas de décadas de isolamento, políticas polarizadoras e promessas não cumpridas. Líderes idolatrados por alguns, mas que foram ditadores cruéis, responsáveis por implantar um regime socialista que evidenciou sua ineficácia. Um lugar onde as conquistas na saúde e educação contrastam com racionamento de alimentos, apagões frequentes, escassez de combustível e salários que mal sustentam o básico, forçando milhares a buscar um futuro melhor fora do país. Bem-vindo a Cuba, uma ilha localizada no coração do Caribe que muitos veem como um paraíso, mas que esconde uma história de luta, sacrifício e sobrevivência. Desde os tempos coloniais, Cuba foi explorada e disputada por potências estrangeiras. Sob domínio espanhol, a ilha serviu como base estratégica e fonte de riquezas. Quando finalmente conquistou sua independência, caiu sob o domínio velado dos Estados Unidos, que controlavam suas terras e ditavam sua economia. A tensão entre as nações culminou na Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, que prometiam libertar o país de décadas de exploração e corrupção. Porém, ambos carregavam um lado sombrio em sua liderança. Fidel Castro, conhecido por seus discursos inflamados e carisma, rapidamente centralizou o poder, eliminando qualquer forma de oposição. Ele não apenas suspendeu eleições, mas também instaurou um regime de censura e repressão, onde aqueles que discordavam eram frequentemente presos ou executados. Seu controle sobre a mídia e o sistema educacional garantiu que a narrativa oficial fosse mantida, doutrinando gerações com ideais revolucionários. Che Guevara, embora visto como ícone revolucionário e herói por aqueles que defendem o regime socialista, também teve um papel controverso. Ele liderou tribunais revolucionários que resultaram em execuções em massa de opositores e suspeitos de traição, muitas vezes sem julgamento justo. Suas ideias radicais de socialismo e luta armada levaram a ações que alguns consideram atos de crueldade e intolerância política, que deixou um legado de medo entre aqueles que ousaram desafiar o regime. A liberdade prometida por eles veio com um preço: eleições suspensas, oposição silenciada e a implantação de um regime socialista que centralizou o poder nas mãos de Castro por mais de 50 anos. O modelo prometia igualdade social e acesso universal a serviços básicos, mas rapidamente mostrou-se incapaz de atender às demandas econômicas e sociais de um país isolado. Enquanto algumas políticas revolucionárias trouxeram avanços, como na educação e saúde, a dependência da União Soviética criava um futuro incerto. O que aconteceria quando esse apoio cessasse? Cuba é um paradoxo ambulante. É o lar de um dos sistemas de saúde mais reconhecidos mundialmente, mas onde médicos vivem com salários irrisórios. É um lugar onde a educação é gratuita, mas as oportunidades de trabalho são limitadas. Com uma economia fortemente controlada pelo Estado, muitos cubanos recorrem ao mercado negro para sobreviver, expondo o contraste entre as promessas revolucionárias e a dura realidade cotidiana. Para você ter uma ideia, a internet em Cuba é limitada e controlada, com acesso caro e restrito, mas em expansão desde 2013. Apesar de avanços como o Wi-Fi público e a internet móvel, a censura e a infraestrutura precária desafiam a conectividade. Cubanos recorrem a soluções alternativas como o paquete semanal, para driblar as barreiras digitais. Cuba possui uma economia singular, caracterizada pela convivência entre o dólar e a moeda local, o peso cubano. Apesar dos esforços do governo para unificar o sistema monetário, o dólar ainda desempenha um papel central no comércio, especialmente em estabelecimentos que oferecem produtos importados. Essa desigualdade de preços gera uma situação desafiadora para muitos cubanos, que recebem seus salários em pesos. Para ilustrar, o salário mínimo em Cuba gira em torno de 2.100 pesos cubanos, enquanto uma refeição simples em um restaurante pode custar entre 100 e 200 pesos. Essa discrepância evidencia o limitado poder de compra da população, que enfrenta dificuldades significativas para adquirir itens e serviços essenciais. Os médicos cubanos que participam de programas como o Mais Médicos, implantado aqui no Brasil, recebiam apenas 25% do salário, enquanto 75% era retido pelo governo de Cuba, gerando polêmicas sobre exploração. O modelo, repetido em outros países, sustenta o sistema de saúde cubano, mas levanta questões éticas sobre os direitos dos profissionais. Desde 2021, mais de 800 mil cubanos fugiram para os Estados Unidos em busca de liberdade e futuro.
Nas Olimpíadas de 2023, atletas cubanos pediram asilo ou refúgio em países como o Chile e o Brasil, após competirem em eventos esportivos. A influência do embargo americano, combinado com a má gestão econômica, mergulhou o país em crises frequentes. Nos anos 90, o colapso da União Soviética inaugurou o período especial, uma época de fome e racionamento extremo que afetou profundamente todos os aspectos da vida dos cubanos. As prateleiras dos mercados ficaram vazias, forçando as famílias a improvisar refeições com o pouco que tinham, enquanto bicicletas substituíam carros devido à falta de combustível. Apagões constantes deixavam bairros inteiros na escuridão por horas ou até dias. Apesar de todos os obstáculos, o povo cubano enfrentou e continua enfrentando esses desafios com muita criatividade em sua rica cultura, como a música e a arte. Além disso, o turismo internacional emergiu como uma tábua de salvação, gerando dólares essenciais para a economia do país. Cuba se mantém como um dos destinos mais fascinantes do mundo. Suas praias de águas cristalinas, cobertas por coqueiros e areias brancas, oferecem cenários paradisíacos que contrastam com a simplicidade de suas vilas. A arquitetura colonial preserva o esplendor de uma época passada, com edifícios coloridos que carregam as marcas do tempo e contam histórias de um povo resiliente. A energia vibrante de sua música e dança é um reflexo direto de sua rica cultura, onde o ritmo contagiante da salsa e o som dos tambores ecoam pelas ruas da capital, encantando turistas e locais. Havana, com seus carros clássicos que percorrem avenidas movimentadas e suas praças cheias de vida, é um verdadeiro símbolo da resistência cultural. Esses automóveis, preservados e adaptados com criatividade, refletem um capítulo único da história cubana. Após o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos em 1961, a importação de novos veículos e peças se tornou praticamente impossível, forçando os cubanos a restaurarem as frotas que já estavam na ilha. Assim, os cubanos transformaram carros antigos em uma parte vital da economia local, atendendo ao turismo e mantendo viva a memória de um passado de isolamento. Se você está gostando deste vídeo, quero convidá-lo a conferir outros 2 documentários. No primeiro, exploramos os desafios históricos da África, que apesar de sua riqueza natural, se tornou o continente mais pobre do planeta. No segundo, mergulhamos na fascinante cultura da Índia, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, conhecido por sua complexidade, caos e condições sanitárias desafiadoras. Cuba é uma terra de contrastes, onde a esperança e a adversidade coexistem lado a lado. É um país que desafia definições fáceis, um exemplo vivo de resiliência em face de décadas de desafios. Será que o futuro reserva uma nova revolução, desta vez de liberdade e prosperidade? Ou Cuba continuará a navegar nas águas turbulentas de sua história complexa? Assista mais documentários como esse, clicando em um dos 2 vídeos sugeridos na sua tela. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. É de graça, e diferente de uma ditadura, você pode escolher nos ajudar ou não. Se você gostou desse conteúdo, te convido a conhecer os outros vídeos do canal que mostramos tudo do nosso planeta com um olhar profundo. Até a próxima. Obrigado.